Boa noite a todos. Bom, é uma honra estarmos aqui na casa do Senhor. Estamos aqui fazendo a abertura da nossa conferência de jovens. Eu gostaria de pedir ao pastor que fizesse uma oração para que nessa conferência vidas e corações possam ser salvos. Pai amado, nós te agradecemos por nos reunir na tua casa para te adorar, para bendizer o nome do Senhor, para te glorificar. Te agradecemos, Senhor, por tudo quanto o Senhor, por quem o Senhor é, por tudo quanto o Senhor tem feito. Te agradecemos, meu Deus, pelos jovens, pelo período de ensaio que eles tiveram, toda a preparação, os momentos de oração. Nós acreditamos que esses, meu Deus, já significam todo um culto prestado ao Senhor. Eu peço a Ti, Pai, que agora no culto público, o nome do Senhor seja exaltado, o Senhor aceite a nossa adoração, aceite o nosso louvor. Toma cada irmão que vai tomar parte, meu Deus, desde a direção, a meditação da Tua Palavra, os especiais, que tudo tão somente glorifique o Teu nome santo. Eu oro ao Senhor no nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Em espírito de adoração, gostaria de pedir à igreja que estejam se colocando em pé. Entoaremos o cântico Vim para Adorar-te. Ainda de pé, entoaremos o cântico
adorá-lo. Peço a nossa irmã Meire que esteja orando pela vida de cada jovem aqui, pelos ensaios que foram feitos e dando continuidade até domingo. Senhor Deus, Pai querido que está nos céus, nós somos gratos ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor concedeu na vida de cada um de nós, de estarmos aqui na Tua casa, para juntos estarmos louvando e exaltando o Teu santo nome, Pai. Agradecemos ao Senhor, porque um dia, ó Pai, o Senhor nos resgatou do lamaçal do pecado e hoje, ó Deus, nós estamos aqui prestando culto ao Senhor. Pedimos ao Senhor que esteja recebendo o nosso louvor no trono da Tua graça, ó Pai querido, esteja nos ajudando nesses 3 dias de conferência que teremos, que o Senhor esteja retirando do nosso coração tudo aquilo que não Te agrada, fazendo com que cada coração esteja pronto para ouvir, receber a Tua palavra, colocá-la em prática, em tudo que nós vamos ouvir aqui, ó Deus, que possamos conseguir, ó Deus, colocar em prática na nossa vida. Ó Pai, nós Te agradecemos por cada jovem aqui presente, por cada jovem, ó Deus, que tem dedicado sua vida em prol do Teu trabalho. Pedimos ao Senhor que continue abençoando essa juventude maravilhosa da Tua casa, que a cada dia os Teus servos sejam despertados para continuar fazendo o Teu trabalho. Nos conceda um culto abençoado na Tua presença, é no nome de Jesus que nós choramos. Amém. Os irmãos podeis assentar. Estaremos entoando o hino ainda de número 15. Demos glória com grande fervor, Seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta
neste momento teremos uma participação com a nossa irmã Camille.
Amém. Neste momento, convido toda a nossa juventude e estaremos falando o tema, a divisa e o cântico oficial. Peço que toda a igreja esteja falando o tema. Vamos lá. Em busca de santidade. Mais uma vez. Em busca de santidade. Só os jovens irão falar a nossa divisa. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Efésios 1, 4, 5. Neste momento, estaremos entoando o nosso cântico oficial. Uma nova geração pra espalhar
jovens podem se sentar. Peço à igreja que estejam abrindo as vossas Bíblias em Salmos 96. Amém. Estarei lendo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Dizei entre as nações, o Senhor reina. O mundo também se firmará para que ele não se abale. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e regozijei a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo o que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque. Ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Amém. Estou contemplando aqui alguns visitantes. Quero dizer que são muito bem-vindos. Bem-vindo também o pessoal de casa que estão nos acompanhando. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um. Neste momento, peço à igreja que estejam se colocando de pé. Entoaremos o cântico Cantai ao Senhor. Mas
Ainda de pé, estaremos entoando o cântico Eu Te Louvarei. Peço ao irmão Ronald que esteja fazendo oração pela vida dos nossos visitantes e internautas lá de casa. Maravilhoso Deus, Pai, te agradecemos por esse momento. Vamos, por Deus, aqueles que o Senhor trouxe na tua casa nesse ano, com a tua palavra, com os corações, que eles possam sair daqui transformados com a tua palavra. Deus abençoar aqueles que aqui não te orar, Deus abençoar os corações. Te louvamos, Deus, que através da transmissão muitas pessoas têm ouvido a tua palavra. Agradecer pelo trabalho dos jovens, pessoas, Deus, essa conferência, que seja de bênção, como sempre tem sido, de edificação para a tua igreja. Nós pedimos pela vida, Deus, do pastor, conferencista, os jovens que virão, seja cuidando de cada um deles, que eles possam, Deus, ser conduzidos na viagem até aqui. Abençoando todo o trabalho que acontecerá nesse final de semana. Em nome de Jesus, nós te oramos. Amém. Os irmãos poderiam sentar, ainda entoando o cântico Grande Deus.
convido a Jubap novamente. Teremos mais uma participação. E logo após a participação, o pastor tem a palavra. De 11 horas, mas o carro dele quebrou na estrada. Então, a solução foi vir um outro carro lá de Itacarambi.
Então, eles só conseguiram seguir viagem a partir de 6 horas, foi que eles conseguiram seguir. Então, eles devem chegar aqui por volta de 1h da manhã. Então, eles hoje, infelizmente, né, quem vai pregar vai ser o pastor mesmo. Vocês estão tão acostumados, eu também gosto muito de ouvir pregador de fora, sou, de fato, apaixonado por pregação, mas hoje a notícia não é tão agradável, né? Essa notícia não vai ser tão agradável para os irmãos. Por outro lado, eu vou pedir que tenham compaixão, não é? Porque a gente cria altas expectativas por ouvir um mensageiro e, de repente, você tem outro no local, você fica meio decepcionado por conta disso, não é? Mas, em nome do Senhor Jesus, eu vou pedir que você tenha compaixão e possa, o nosso Deus, pela infinita graça dele, possa falar em nossos corações. O tema escolhido pela mocidade é um tema muito, muito propício, sempre, constantemente, em busca de santidade, é o tema proposto por eles. Ver jovens em nossos dias propondo temas assim, de fato, é algo que abençoa grandemente a nossa vida. Nós, como igreja, ficamos gratos a Deus por ver jovens interessados no serviço do Senhor. Eu vou convidar os irmãos a se colocarem em pé, abrirem as suas Bíblias em Romanos, no capítulo 12. Nós leremos o verso 1 e o verso 2 e vamos meditar sobre os deveres de santidade prática. Usaremos como base, irmãos, esses 2 versículos aí de Romanos, capítulo 12, o verso 1 e o verso de número 2. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus, em sua infinita graça, aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado por tudo quanto nós já ouvimos até aqui. Muito obrigado, Senhor, por estar acompanhando todo o esforço deles em exclusivamente exaltar e bendizer o nome do Senhor, em fazer com que apenas e tão somente o nome de Teu Filho Jesus Cristo seja apresentado e engrandecido. Eu sei que tem uma grande trajetória para esses jovens e adolescentes, mas sei que o Senhor está com eles em sua caminhada para que possam aproximar-se de Ti e dedicar as suas vidas a Ti. Pai bendito, nós lemos a Tua palavra e eu quero pedir ao Senhor, em nome de Teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor, por Tua infinita compaixão e graça, possa falar conosco, falar aos nossos corações. Eu quero também te pedir, em favor do pastor Carlos, que o Senhor traga o pastor Carlos Prates junto com a sua caravana, os irmãos que estão vindo, os traga guardado em Tuas mãos santas e logo mais eles possam estar conosco e amanhã possam dar prosseguimento, Senhor, aos trabalhos, à pregação aqui na Tua casa. Mais uma vez te peço que ilumines as nossas mentes para entendermos as Sagradas Escrituras. Eu oro ao Senhor no nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, esses 2 versículos, tal como João capítulo 3, verso 16, para os descrentes e para nós crentes, esse Romanos 12, verso 1 e 2, são versos, eu poderia chamar assim, denso, não é? Uma teologia densa, um assunto bem sério, e eu fico assim, pensando em como poder abordar esses 2 versículos dentro desse período nosso de 40 minutos, como poder falar a respeito dessas verdades. Mas, muito bem, não é? Então, vamos pensando. O apóstolo Paulo, ele é o escritor, ele escreve essa carta para os crentes ali de Roma. A igreja de Roma não foi formada por Paulo. Ele escreve essa carta no período da 3ª viagem missionária dele. E já havia atingido toda aquela região que ele fora proposta, ele já tinha alcançado. Paulo entende que ele deve avançar com a pregação. E o interesse de Paulo é chegar na Espanha. Paulo, então, ele entende também que Roma seria um local estratégico,
estratégico, onde ele pudesse ir e, a partir de Roma, então, avançar, atingindo outras regiões da Europa. Esse é o plano dele. Ele, como eu disse para os irmãos, ele não foi o fundador daquela igreja. Os crentes de Roma, eles têm uma certa dificuldade com relação a Paulo, a conversão dele, e é por isso que você percebe nessa carta que ele escreve, ele trabalha muito a questão do judeu e do gentio. Você pode perceber desde o início até o final, Paulo sempre trabalhando essas questões, porque ele quer que essa verdade fique bem clara e quer que o coração daqueles crentes estivesse preparados. E ele escreve do verso 1 ao verso 11, ele apresenta um tratado teológico extraordinário, e a partir do verso 12 ele fala sobre em colocar-se em prática essas verdades. Por isso que eu chamei, não é, de deveres de santidade prática. Ter uma boa teologia é importante, uma boa doutrina é importante, mas nós precisamos colocar em prática. E é isso que nós observamos a partir do capítulo 12 até o capítulo 16, é esse assunto sendo tratado. Paulo trabalha a questão do homem condenado, a necessidade da justiça. Ele fala sobre a justificação, a provisão de Deus para a salvação. Ele fala sobre santidade e demonstração da justiça de Deus. Ele fala sobre restauração e recepção dos israelitas nesse seio da justiça de Deus. E então, a partir do capítulo 12, ele passa a falar de maneira bem prática sobre essa vida de santidade. Normalmente, os pastores ou os líderes ou aqueles que estão à frente, quando vão falar desse assunto, parece que a impressão que nós temos ao abordar esse assunto é como se fossem pessoas superiores que estão falando a respeito de assuntos que devem ser, né, quase como forma de imposição, devem ser obedecidos. Então, se pensa, às vezes, em santidade a partir disso, né? Pessoas que estão num grau muito elevado, uma vida tão diferenciada das demais. E, normalmente, as pessoas que escutam talvez são impactadas com essa ideia, com esse talvez apenas uma ideia, não é nem que seja a realidade, e com isso se retrai, imaginando talvez não seja isso que eu deseje, talvez não seja essa a proposta que eu tenha para a minha vida. Mas nós veremos, irmãos, que muito mais do que interesse, talvez, ou do pregador, ou dos pastores que abordam o assunto, as Sagradas Escrituras querem nos mostrar que esse, de fato, é um dever. Não tem como desassociar. O cristianismo, se for chamar em termos de religião, é a única religião que faz o oposto daquilo que normalmente as religiões fazem. Você pode pegar qualquer religião, ela vai dizer de coisas que você precisa fazer, coisas que você precisa melhorar na sua vida para então você receber. Qualquer um, ou budismo, ou hinduísmo, ou próprio catolicismo romano, sempre vai ter a ideia de algo que você precisa fazer para, consequentemente, você alcançar outra coisa. O cristianismo não. O cristianismo demonstra para nós que nós somos totalmente dependentes de Cristo, somos salvos pela graça de Cristo, somos justificados por Cristo mediante a sua obra redentora na cruz, e nós somos apresentados diante do Senhor. Agora, a partir disso, sim, nós somos impulsionados a uma vida de santidade. Perceba, então, que não tem como desassociar, não tem como uma boa doutrina de uma vida, consequentemente, uma vida de santidade. Agora, como exercer isso de maneira prática, não é? Principalmente nos dias tão difíceis que nós estamos vivendo, de filosofias, de conceitos tão diferenciados e distantes, inclusive, do que a palavra de Deus nos apresenta. Então, nesses 2 versículos, nós vamos perceber, irmãos, que o apóstolo Paulo ele vai trabalhar, espero que fique claro para nós, o primeiro, no verso 1, a ideia do culto. Por que nós entendemos que ele está falando do culto? Porque ele fala, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, ele está fazendo, evidentemente, uma referência ao culto no Antigo Testamento, a forma de culto. Como era a forma de culto? Se levava um animal, esse animal era degolado, ele era morto, e então ele era oferecido. E agora ele apresenta um culto a Deus, mas é um culto vivo. Não é um culto mais morto, agora é um culto vivo. Por que um culto vivo? Porque Cristo morreu em nosso lugar. Agora, o interessante é que, assim como aquele animal ele era morto e ele era totalmente consumido, nós somos convocados para
embora vivos, porque Cristo que morreu em nosso lugar, a nossa vida seja plenamente consumida por Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Então, agora, nós somos conclamados para nós nos consumirmos, para nós nos gastarmos, para que o culto seja efetivamente agradável ao Senhor. Uma pergunta, nós temos feito isso? Essa tem sido a nossa marca de adoração, a nossa marca de culto público. Nós temos esse pleno conhecimento do Senhor, da obra que Ele fez, e então nós perfeitamente prestamos esse culto ao Senhor. Observemos, irmãos, as expressões. Como eu disse, cada expressão dessa que é apresentada, ela é repleta, ela é densa teologicamente, doutrinariamente. Mas a inabilidade de alguém faz com que as coisas fiquem mais difíceis, né? Mas não se preocupe, o texto dá para nós percebermos e compreendermos essas verdades. Pois bem, o texto diz assim, rogo-vos. Rogo é uma palavra grega, e nós já sabemos disso, né? A origem dela. O Senhor Jesus usou essa mesma palavra, uma palavra da mesma família dessa palavra grega, em referência ao Espírito Santo. Essa palavra, então, passa a ter a ideia, a ter a conotação de uma exortação, encorajamento ou aconselhamento. É um rogo, eu rogo a vocês. Então, percebe a intensidade que ele está falando quando ele apresenta, eu estou rogando a vocês. Depois de expor esses 11 capítulos sobre a doutrina, eu estou rogando a vocês, rogo-vos. Pois, ele está ligando tudo o que aconteceu anteriormente com o que ele vai dizer agora. O pois, a conjunção que é apresentada aí, ela indica que depois de conhecer a verdade revelada no livro, é necessário um procedimento vivencial. Rogo-vos, pois, mediante tudo que eu apresentei para vocês, que nós estávamos condenados, que Cristo veio e morreu por nós, que nós somos salvos pela graça, que todos nós somos pecadores, que nós entendemos que a salvação vem pela fé, então eu rogo a vocês. Rogo o quê? Que a nossa vida seja diferenciada, que a nossa vida seja uma vida de santidade, uma vida de pureza. Quem vai impulsionar a essa vida de santificação é a misericórdia do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia. A misericórdia, ela diz para nós que não tem nada a ver conosco, com merecimento nosso. Por isso é a palavra que eu dei anteriormente. É diferente de religião de forma geral, onde você faz coisas, então você acha que você merece. Aqui nós entendemos, no cristianismo, nós entendemos que tudo vem da parte de Deus. É Ele que realiza todas as coisas. É com base na misericórdia do Senhor, não tem a ver com nenhuma credencial minha. Por isso eu introduzi dizendo que, às vezes, quando se trata esse assunto, parecem ser pessoas que estão num padrão elevado por alguma razão e outros que estão num padrão inferior, que precisam atingir o padrão que é proposto de forma nenhuma. O modelo é o Senhor e o meio de alcançar essa vida é pela misericórdia do Senhor. O próprio Deus é que é o agente para que nós possamos levar uma vida santa, uma vida que, de fato, remete à glória exclusiva do Senhor, para que nós possamos levar. É com base, não tem a ver com nossos créditos. E você percebe um cristão autêntico, não é quando ele começa a ser arrogante, ele está assim, arrogante, olha, eu oro tanto tempo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu entrego os dízimos. Você, pelo contrário, você percebe, é um falso cristão quando ele faz dessa forma. Lembra do fariseu? Ora de si para si mesmo, eu dou graças ao Senhor, porque eu não sou como os demais. Ele arrogantemente. Então, o cristianismo autêntico, ele faz com que a pessoa perceba. Quem está em busca de santidade, para os nossos jovens e nós todos, nós percebemos que nós necessitamos dessa misericórdia do Senhor. Quantas coisas nós fizemos no decorrer dessa semana? Provavelmente, irmãos, quando nós nos recordamos, pelo menos falo de mim, eu diria assim, Senhor, não mereço nem estar aqui, não mereço nem me sentar para poder dizer que estou prestando culto ao Senhor. Quem dirá pedir ao Senhor por uma vida de santidade, uma vida mais próxima ao Senhor? Então, não tem a ver com merecimento meu, tem a ver com a ação do Senhor. E por isso Paulo diz, é pela misericórdia do Senhor. É mediante essa compaixão de Deus, é uma ação de Deus na nossa vida.
Qual é a outra coisa que ele diz? Apresenteis os vossos corpos. Como eu disse, esse primeiro verso, ele aponta para o culto público. E por que nós sabemos? Porque ele está fazendo uma comparação com o culto que era prestado antes e agora o culto que é prestado. E então ele diz que apresenteis os vossos corpos. Antes era um animal, ou uma pomba, ou uma ovelha que era morta. Agora somos nós que nos apresentamos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos. De que maneira nós apresentamos? Nós devemos estar aqui hoje, irmãos, pensando assim: Senhor, assim como o cordeiro era sacrificado e ele deveria ser totalmente queimado e o cheiro chegaria à tua presença, o sangue dele derramado sobre o altar, aqui estou eu, Senhor. Eu quero que a minha vida toda seja gasta na tua presença. Mas será, jovens, que é isso que nós temos feito? Ou será nós, de forma geral, será que é isso que nós temos realizado? Nós temos nos apresentado a Deus dizendo: Senhor, gasta a minha vida toda, Senhor. Gasta os meus dons, Deus. Gasta os meus talentos, Senhor. Gasta a minha juventude, a minha adolescência, que seja gasta para a glória do Senhor. Eu estou aqui num culto público, entregando ao Senhor, dedicando ao Senhor a minha vida, para que assim como acontecia no passado, que aquele animalzinho era morto, o Senhor então possa aceitar a minha vida plenamente, totalmente, que eu possa me consumir no teu serviço. Qual a resposta, irmãos, que nós daríamos? Será que é isso que tem acontecido? Talvez não. Se essa é a resposta sua e minha, nós devemos dizer: Senhor, eu quero então dedicar-me mais, eu quero então buscar mais a tua face, quero ser mais submisso às misericórdias do Senhor, para que meu corpo seja apresentado, meu corpo como um todo, e então todos os meus relacionamentos, como um todo, toda a parte do meu corpo, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo oferecido totalmente a Deus. Apresentado de que forma? Então ele diz: é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. São três coisas, não é? Primeiro, o sacrifício é vivo. Por que o sacrifício é vivo? Porque não há mais necessidade de que o homem morra, de que o animal morra. O sacrifício é vivo. Cristo morreu por nós, para que nós possamos viver exclusivamente para a glória dele. Então nós somos o sacrifício vivo para a glória de Deus. A cada dia, quando eu e você, quando nós rejeitamos as obras deste mundo, quando nós dizemos: eu não vou assistir isso, eu não vou ouvir aquilo, eu não vou fazer com que os meus negócios sejam assim, o meu namoro vai ser de tal maneira que agrada a Deus, eu estou me apresentando diante de Deus como um sacrifício vivo. É um sacrifício que Deus aceita, assim como ele aceitou no Antigo Testamento o sangue que era derramado do animalzinho. E definitivamente, diz o escritor de Hebreus, Cristo morreu uma única vez para que isso não precisasse mais acontecer. E agora, então, nós nos apresentamos perante o Senhor como um sacrifício vivo. Eu e você somos sacrifícios vivos. Você acha que quando o seu coleguinha fala para você assim: olha, faça tal coisa, olha, menina, vista de tal forma, olha, rapaz, proceda de tal forma, você entende, eu sou um sacrifício vivo a Deus. Por isso, nós somos impulsionados a uma vida de santidade. Aquele animalzinho, ele não podia ter nenhum defeito. Nós também somos sacrifício vivo ao Senhor. Precisamos a cada instante buscar essa pureza. O texto prossegue dizendo que esse sacrifício ele é santo. A palavra grega é hagios, mas ela remete à palavra do Antigo Testamento, que é kadosh, ou seja, separado. Deus, ele separa para si. O princípio de santidade, irmãos, é um princípio que só Deus estabelece. Guarde isso, só Ele é santo. Tudo que existe no mundo foi contaminado. Então, quem é santo é só Deus. E tudo aquilo que Ele quer, que Ele deseja, o que Ele faz que seja santo. Então, Ele diz: sede santo, porque o Senhor vosso Deus é santo. Então, essa palavra, a ideia é de que nós fomos comprados por Deus, resgatados por Ele, Ele é santo e, consequentemente, nós somos santos. Nós somos separados por Deus. É impossível eu dizer que eu estou bem com Deus se a minha vida não condiz com a santidade de Deus, porque não existe santidade no mundo, não existe santidade em pessoas.
O padrão de santidade é o padrão de santidade de Deus, Ele que é santo, santo no grau mais elevado. E Ele então, Ele nos separa, e Ele diz assim, sede santos, sede separados, vocês foram separados para mim. É uma ação que Ele faz em nós, Ele nos declara santo, e nós então buscamos a cada dia essa vida de santidade nessa presença santa desse Deus. Ele se declara santo em toda a Escritura. Ele diz que o Espírito é santo. Ele é o Deus santo. E nós somos então separados. Eu e os irmãos somos separados por Deus para viver uma vida de santidade perante o Senhor, para vivermos uma vida de pureza, para que os nossos negócios, os nossos relacionamentos sejam tão somente para a glorificação e exaltação do nome do Senhor. A terceira coisa, ele diz, vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Então, ele é agradável por ser racional. Ele é vivo, ele é santo e ele é agradável. E ele é agradável por quê? Porque é um sacrifício racional, é um culto racional. O culto é apresentado com base em algo racional. A que ele se refere a tudo aquilo que ele havia ensinado. Ele não está dizendo assim, olha, parece que tem um tipo de culto que é mais emocional e houve um contraste que foi feito de um tempo para cá. Que as pessoas disseram assim, olha, o nosso culto ele é mais espiritual, nós somos mais voltados. E então nós somos mais movidos pela emoção. E às vezes nós estamos assistindo um determinado vídeo, não é? E tem um cantor, e as pessoas fecham os olhos e fazem assim, parece que entram em transe, em um verdadeiro êxtase, dando a ideia de que aquilo é mais espiritual, de que aquilo é mais elevado, de que a pessoa que não está fazendo aquelas coisas, ele está num elevo inferior. Só que o texto, na realidade, está dizendo para nós que esse sacrifício ele é agradável, e ele é agradável por ser racional. É claro que as minhas emoções elas estão envolvidas, é claro, porque eu sou um ser completo, como um todo o meu ser está envolvido, também as minhas emoções. Em muitos momentos, sem dúvida, eu posso chorar durante o culto em louvor ao Senhor, mas todo o tempo é a minha razão. O envolvimento de nós estarmos aqui, irmãos, não é em si por causa dos jovens, da programação ou dos pregadores, mas é por causa do nosso Deus. Cristo morreu, Ele veio, Ele morreu em meu favor. Então, racionalmente, eu sei de todas essas verdades. Quando eu estou na casa de Deus, racionalmente, eu estou dizendo, Senhor, eu estou aqui para te adorar. Mas eu não estou sentindo determinadas coisas, mas a minha razão, a minha mente, o meu entendimento, o meu intelecto, todo o meu ser está voltado para o culto agradável ao Senhor. É um culto onde o Senhor é louvado, o Senhor é engrandecido, onde eu, como um ser completo, estou em Tua presença, Senhor, te adorando e bendizendo o Teu nome. Isso lança por terra, me permita repetir, a ideia de que o culto que Deus mais se agrada é aquele culto mais emocional, é o culto onde toda a nossa razão ela está envolvida. A segunda parte, sim, a primeira parte destes versículos, o verso 1, está falando sobre esse culto público, o cultuar de forma pública. Agora nós vamos observar no verso 2 o culto que é apresentado dia a dia. Todos nós sabemos que o culto a Deus ele não encerra quando nós saímos daqui. Encerra aqui o culto público. Mas nós cultuamos a Deus, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Aquilo que você assiste é para a glória de Deus, aquilo que as suas viagens são para a glória de Deus, as suas amizades são para a glória de Deus, tudo é para a glória de Deus. Então o culto, ele continua dia a dia, momento a momento, a cada instante do nosso viver. Então duas coisas ele faz, como esse culto dia a dia, de que maneira ele procede, então quais são as marcas. Então, Paulo fala duas coisas, irmãos, e nós conseguimos perceber aí claramente. Quais são elas? A primeira, não se conformeis com este século, é a primeira coisa. Não tome a forma deste século. E a segunda qual é? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. No meu viver diário, para a glória do Senhor, eu não posso me conformar com este mundo. Isso é vida de santidade. E o que é que acontece mais? Eu sou transformado a cada instante, a minha mente é transformada. Vamos observar essas expressões?
Primeiro é conformar. Conformar, literalmente, na língua grega, a ideia é entrar no esquema. Você tem uma forma e você então começa a tentar encaixar-se dentro daquela forma. Você precisa entrar naquela forma. O mundo tem diversas formas, né? A forma que a mulher vai vestir assim, o rapaz tem que andar assim, tem que praticar tal coisa, ele tem que usar isso ou ela tem que usar aquilo. O mundo apresenta o seu modelo. E o Senhor diz que o nosso modelo é igual ao do mundo ou diferente do mundo? Diferente. O nosso modelo é totalmente diferente. Eu não posso me conformar, eu não posso tomar a forma do mundo. Eu não posso gostar, amar os prazeres que o mundo ama. O século aqui é apresentado, ou mesmo a ideia de mundo ou século, é um sistema de crenças, valores. Em resumo, é o pensamento contemporâneo, John MacArthur que diz, de valores que formam uma atmosfera moral. Isso vai modificando a cada instante. O Senhor Jesus ele apresenta o mundo, que é esse sistema. Nós vivemos num sistema. Ele vai mudando, ele vai sendo cada vez mais permissivo, ele vai cada vez mais impulsionando todas as pessoas a um viver mais de acordo, tentando moldar as vidas, as pessoas, para que hajam de acordo a esse sistema. Se você não tiver aquele celular, o menininho fica sem graça. Você não conseguiu, a mocinha não conseguiu fazer aquele penteado que as outras estão fazendo, ela não conseguiu fazer, ela fica sem graça. Porque o mundo quer forçar que você só vai ser feliz se você estiver de acordo ao que o mundo diz. Perceba em Romanos capítulo 1, do verso 26 ao verso 31, eu preciso ler esses versículos. Porque aqui Paulo sintetiza, é claro que não é uma lista abrangente, mas ele apresenta, não de forma tão curta também, uma série de demonstrações daquilo que é o século ou o mundo, o presente século ou o mundo. Então, Romanos capítulo 1, a partir do verso 26. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas, olha o que ele diz, inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem amor pela família, sem misericórdia. Então, Paulo, aqui no capítulo 1, ele mostra para nós o que é esse mundo, quais são os valores deste mundo. A malícia é deste mundo, a avareza é deste mundo. O crente não deve ter isso. Isso é uma vida de santidade, uma vida de pureza. É uma vida de acordo, que não toma a forma do mundo. Está envolvido aí a forma que o crente se veste? Sem dúvida. É claro que sim. Como eu já disse, os relacionamentos, todas as coisas estão envolvidas. Ah, mas todos estão fazendo assim. O mundo diz que isso é normal, mas nós não devemos nos conformar ao que o mundo diz. Nós não devemos tomar essa forma do mundo. E o que ele diz? Mas transformai-vos. Transformar, irmãos, a palavra que aparece tanto aqui quanto nos evangelhos, essa palavra transformar vem de metamorfose, onde virou para nós, não é, no português, metamorfose, onde é muito prático nós sabermos que entra no casulo aquela larva e sai uma borboleta bonita. Houve uma metamorfose, houve uma mudança, e isso acontece no mundo biológico. O Senhor Jesus, quando ele subiu o monte da transfiguração, em Mateus capítulo 17, houve também uma transformação, ele se transformou. E ele revelou para os discípulos a verdadeira face dele. E eles relatam assim, ele era de uma brancura tão grande que nenhuma lavadeira conseguia, era mais alvo do que a neve. São expressões que eles tentaram utilizar, era uma luz tão clara como a luz do sol. Então Cristo, ele tem a sua luz própria, não é? Ele não estava refletindo luz, ele próprio, ele demonstra a sua glória, é a glória de Cristo.
Então, ele demonstra, em essência, quem ele é. Quando o texto diz para nós que nós devemos ser transformados, mas transformai-vos é deixar, demonstrar quem nós somos a partir da presença de Cristo. Eu não vivo ou me transformo naquilo que o mundo diz que eu deva ser, mas eu apresento exatamente o caráter de Cristo. O caráter de Cristo é demonstrado através da minha vida, pela renovação da vossa mente. Irmãos, renovar, ela dá a ideia de algo constante. Não é algo que aconteceu em um momento específico ou que ocorre em um momento específico. Nós somos salvos em um momento. No dia que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós somos salvos, resgatados. Mas essa renovação da mente, ela é constante, ela é diária, é feita com base nas Sagradas Escrituras. Quando eu olho para as Escrituras, hoje nós estamos olhando para as Sagradas Escrituras, eu sou confrontado com as Sagradas Escrituras, e isso então vai impulsionar, minha mente é renovada. Eu passo a compreender assuntos que outrora eu não compreendia. E eu posso endurecer meu coração? Até posso. Mas Deus quer que isso aconteça? Não. Ele quer que a minha mente seja renovada. Quero ler para os irmãos o que o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios 10, do verso 3 ao verso 6. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus. Então, esses versos eles são muito lindos, viu, irmãos? Eu estou lendo aqui na versão na NVI, fiz de propósito, porque ela, ao meu ver, ela é boa e traz assim com muita clareza. Aí ele diz, as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Destruímos argumento e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Renovação de mente é isso. É a minha mente, ela saber que ela precisa agradar a Cristo e eu vou buscando nisso no Senhor. Eu não vou me renovando de acordo às minhas satisfações humanas que o pecado vai me impondo. Eu vou renovando a minha mente com base na pessoa de Cristo. Eu vou olhando para Cristo, para a glória e para a graça que existe na pessoa de Cristo. A última parte desse texto, irmãos, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como você experimenta boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Quando você não vive conforme este mundo, mas quando você a cada instante se deixa ser transformado. Talvez para os jovens haja um temor. Ele começa um namoro, ela começa um namoro e fica assim com receio. Será que isso aqui é da vontade de Deus? E ele começa a perceber que algumas coisas estão fugindo da vontade de Deus. Ao invés de estar servindo para o crescimento, para o amadurecimento espiritual, está havendo um esfriamento. Ao invés de aproximar-se mais, porque se é para a glória de Deus, quando o rapaz namora, a moça namora, prepara para casar, é para a glória de Deus. É para que os dois juntos possam crescer mais, para que um faça com que o outro aumente. Se está diminuindo isso, as coisas não estão indo bem. E talvez ele perceba, mas ele diz assim, mas eu quero essa moça. E a moça diz, mas eu quero esse rapaz. Então tem medo. E o que isso acontece? Eu não submeto a minha mente a essa renovação, eu vou me amoldando ao mundo e, consequentemente, eu não experimento a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas quando eu digo, Senhor, eu quero me submeter à Tua vontade, ao Teu querer, Senhor. E então eu desfruto dessa paz interior, eu desfruto dessa certeza. Pode ser o local tempestuoso, pode ser no meio de uma adversidade, pode ser que eu esteja enfrentando conflitos externos, mas eu tenho grande paz vinda da parte de Deus. Eu experimento a boa, agradável e perfeita. Ela é boa, porque ela é a que melhor pode haver. Ela é agradável, ela traz algo agradável. Já viu alguém que está afastado dos caminhos do Senhor? Ou que mesmo servindo ao Senhor está em algumas práticas que não estão sendo agradáveis? Ele se sente mal, ele se sente o tempo todo pesado, mas servir ao Senhor traz algo de agradável, boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Uma mente renovada impulsiona o cristão autêntico a experimentar plenamente a vontade de Deus. Senhor,
como eu tenho tranquilidade. Pode já haver grande adversidade aqui, mas eu estou tranquilo, Senhor, porque eu estou no centro da tua vontade. Eu estou submisso, Senhor, à tua vontade. Então, meninos, não se esqueça disso. Talvez na hora sua, de forma prática, não é? Você está lá na escola e, de repente, alguém fala assim, você estudou, olha, me passa uma cola aí, não é? Na Bahia diz pesca, me passa uma pesca aí. E aí você fala assim, você entende, se você fizer aquilo, você vai estar bem aceito, mas se você fizer esse tipo de coisa, você vai se sentir mal perante o Senhor. É melhor agradar a Deus. Senhor, eu estou na tua vontade. Isso traz algo extraordinário. Isso nos tira dessa pressão que o mundo quer lançar sobre nós, que quer dizer para nós que você só vai ser alegre se você tiver aquele celular, ou se o seu carro for isso, ou se você tiver aquilo, ou a amizade de outras pessoas. Você percebe que você está no centro da vontade de Deus e você pode descansar na vontade de Deus. Não é que crente seja alienado, não, de forma nenhuma. Crente, ele está muito bem consciente, ele se relaciona muito bem, mas ele entende. Irmão, não pense que as pessoas vão achar ruim, não. Às vezes dizem ou perguntam coisas para nós, você talvez fique sem jeito, olha, eu queria tal coisa. Aí você diz assim, não, infelizmente, isso aqui não é para ser utilizado nisso aqui, não foi para isso que eu comprei, não é esse o propósito. Acho que vão ficar sem graça, vão ficar zangados comigo, a minha família vai achar ruim. Não, fale por amor ao Senhor. Olha, eu tenho um compromisso com o Senhor, então eu não vou fazer isso aqui, eu não vou em tal local, eu não vou participar de determinada reunião, ou então participa até onde dá para eu ir, daqui para lá não dá para eu ir. Então, tranquilo. Você acha que as pessoas vão achar ruim? Pode até ser que achem, mas eles vão ver assim, esse rapaz, essa moça, esse homem, essa mulher, ele tem temor a esse Deus ao qual ele serve. E através desse temor, essas vidas entenderão, compreenderão. Agora, de maneira prática, só para eu encerrar a última parte, porque é santidade prática, espero que esses 2 versos fiquem guardados, é basicamente a leitura que está aí a partir do verso 9. Então, você deixa a sua Bíblia aberta, eu vou fazer a leitura e você vai acompanhando o que o apóstolo Paulo, ele diz: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegai-vos ao bem. É assim que ele vai apresentando, de forma prática, isso é santidade. Primeiro, não é essa presença constante de Deus. E agora, de maneira prática, não tenha um amor hipócrita, tenha um amor sincero, odeie o mal, apegue-se ao que é bom. O verso 10, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, dedique-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra a outros mais do que a si próprio. O verso 11 diz, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Esse zelo que ele se refere é o trabalho, no trabalho de forma geral, trabalhe honestamente, seja fervoroso em espírito, sirva ao Senhor. Alegre-se na esperança, sejam pacientes nas tribulações, persevere em oração, compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratique a hospitalidade. Deus tem lhe dado, ajude outras pessoas. Isso é santidade de forma prática, é isso que o apóstolo Paulo diz. Deus tem abençoado, abençoe outras pessoas. Alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Alguém está alegre, você se alegra com aquela pessoa. Não está na hora de trazer nada de tristeza, é hora de se alegrar. Mas se ele estiver triste, chorando, chore junto com ele. Isso é santidade de forma prática. Tenham uma mesma atitude de uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é bom e correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Por isso, santidade de forma prática. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o culto público racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus nos ajude, que as verdades
do Senhor fiquem guardadas em nossa mente. Quero lhe convidar a curvar a sua cabeça e eu quero falar algumas coisas. A primeira delas é que talvez você tenha uma boa doutrina, um bom conhecimento. A doutrina precisa de prática. Então, em nome do Senhor Jesus, se você tem esse bom conhecimento, mas se a prática não está condizendo, oh Deus, tem misericórdia, Senhor. Tenha compaixão. A segunda coisa, para aqueles que acreditam que há a necessidade mais de algo emocional, nós aprendemos no texto que nós precisamos ser racionais, entendermos corretamente a doutrina e colocarmos em prática. Então, ore pedindo a Deus, Senhor, eu quero praticar as verdades da Tua palavra. Talvez eu não tenha demonstrado amor, talvez eu não tenha sido uma pessoa sincera. A terceira coisa, o cristianismo é algo que Deus fez em nós e nos impulsiona para que nós possamos fazer para outras pessoas, demonstrando assim a graça dele. Nós somos salvos pela graça, mas a graça nos impulsiona a tratar bem outras pessoas. Vamos pedir a Deus, Senhor, use a minha vida para que eu possa tocar outras vidas, E a última coisa, a quarta e última coisa, para nós orarmos. Talvez alguém tenha sentido medo. Deus tem me chamado para ser missionário, Deus tem me chamado, tem me dito que esse namoro não está assim, que esse meu relacionamento, que esse meu negócio não está assim, mas eu tenho medo de perder essa posição, eu tenho medo de tomar alguma atitude. Experimente a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Descanse nela. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Nós te agradecemos por estarmos reunidos pensando num assunto tão sério. E eu peço ao Senhor, em nome de Teu Filho Jesus Cristo, pela misericórdia do Senhor, como o texto é apresentado, que nós possamos dedicar ao Senhor os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Dá-nos força, Senhor, dá-me força, para que eu possa me engastar exclusivamente para a glória de Teu nome, para que os nossos jovens sejam consagrados a Ti, Senhor. Pai amado, eu oro, Pai, a Ti, apresentando a Tua igreja em Tuas mãos. Oro em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Não sei se haverá mais alguma parte especial. Cadê Kika? Não tem não, Kika? Podemos encerrar? Nosso agradecimento aos irmãos. Deus abençoe aos que estão nos visitando também nessa noite. Não conseguimos transmitir. Hoje teve alguns imprevistos, né? A transmissão foi uma delas. A internet caiu, não foi problema de nossa aparelhagem. A internet caiu desde cedo, não retornou, mas o culto foi gravado. Foi, Luiz? Depois Luiz vai postar e você pode avisar, não, assiste aí, agora já chegou, já está aí no canal da igreja. Que Deus abençoe aqueles que depois assistirão à programação, às mensagens, que Deus derrame graça sobre a vida de cada um de vocês. Queridos, com oração em silêncio, o nosso culto está encerrado.